Fala galerinha, belezinha? Galerinha, dando início aos nossos estudos de dinâmica, eu quero falar com vocês nessa aulinha sobre o conceito de força. Galerinha, quando nós falamos em força, imediatamente você imagina um puxão, um empurrão e até mesmo um soco. Mas a grande questão é, o que é força? Galerinha, a força nada mais é do que a interação entre dois ou mais corpos. E quando falamos em força, precisamos entender que a força ela pode provocar três situações distintas. Primeiro, uma alteração no estado de movimento. Segundo, uma situação de equilíbrio. E terceiro, uma deformação. Em nossos estudos sobre força, nós vamos perceber que existem diferentes tipos de força que podem atuar num determinado corpo. Dentro do nosso estudo da mecânica, nós vamos definir diversos tipos de forças. Entre elas, eu posso citar a força-peso, a força de atrito e a força de empuxo como exemplo. E essas forças, elas podem ser classificadas em dois grupos diferentes. Elas podem ser classificadas em forças de contato e podem ser classificadas em forças de campo. O que são forças de contato? Forças de contato são aqueles tipos de força que ocorrem por meio do contato direto entre dois corpos. Veja os exemplos. As forças de campo, diferentemente das forças de contato, são aquelas forças que atuam à distância, ou seja, sem a necessidade de um meio material unindo os corpos, ou seja, sem que haja o contato direto entre esses corpos. Como forças de campo, nós podemos citar a força gravitacional, a força magnética e a força elétrica. Galerinha, é extremamente importante que vocês entendam que a força é uma grandeza puramente vetorial. Ou seja, para que uma força fique bem representada, é necessário dizer qual que é a intensidade dessa força, qual que é a direção dessa força e qual que é o sentido dessa força. Galerinha, a força, por ser uma grandeza física, ela precisa apresentar uma determinada unidade de medida. E a unidade de medida de força, ela foi dada em homenagem a Isaac Newton, que desenvolveu todos os estudos relacionados ao conceito de força. E a unidade de força no sistema internacional vai ser o Newton, que nós representamos pela letra N. Mas nós não usaremos somente o Newton como sendo a unidade de força. Nós vamos utilizar também o que nós chamamos de quilograma-força. E é importante que vocês entendam, para a gente finalizar, que 1 quilograma-força equivale a 10 newtons. Galerinha, encerro aqui essa nossa aulinha. Espero que tenha ficado claro para todos. E nós voltamos numa próxima aula para falarmos sobre as leis de Newton. Abraço e fui!